Meus irmãos, o tema hoje é andando pela fé. A minha missão é fazer os irmãos confiar no nosso Deus Todo-Poderoso. A minha intenção é fazer os irmãos andar pela fé, amando Deus sobre todas as coisas, buscando em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Pois o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que alimentou Elias ali com os corvos é o Deus que nós servimos também. Amém. Eu lembro que uma vez eu ouvi um testemunho de uma família que estava passando uma necessidade. Essa família servia a Deus, mas não tinha nenhum alimento dentro de casa. E eles estavam orando lá: Deus, estou te buscando, eu estou te servindo, eu não tenho nenhum alimento. De repente a campainha deles tocam ali, plim, plom. Aí sai do lado de fora assim. Aí um rapaz do nada falou assim: olha, Deus tocou no meu coração para me fazer uma compra. A compra. E eu falei assim: onde que é essa casa, Deus? Onde que é essa casa? E Deus apontou para a casa do irmão e da irmã. Aí entregou lá as compras. Ali esse casal, eles dão testemunho, né, que Deus ele supre ali as nossas necessidades. Igual eu disse, o tema de hoje é o que? Andando pela fé. E essa missão não é fácil para mim não, meu irmão. Não é fácil para mim não, minha irmã. Fazer você se desprender das coisas terrenas não é fácil não. Mas a gente não desiste. É igual aqui, ó, Gálatas capítulo 4, versículo 19, vai dizer assim: meus queridos filhos, eu estou sofrendo por vocês, como uma mulher que tem dores de parto, e continuarei sofrendo até que Cristo esteja vivendo em vocês. Amém. Aqui, ó, Paulo, ele declara que ele sente dor de parto para fazer Cristo ser gerado nas pessoas. Assim também um pregador, ele sente essa dor de parto, e mesmo assim ele não desiste. Ele não desiste até Cristo ali ser gerado assim em cada um. Amém. Vamos fazer uma oração. Já vai falando no seu coração: Deus, que o Senhor venha falar poderosamente no meu coração, que o Senhor venha tirar todo o impedimento. Eu quero viver a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Papai amado, vivo, santo, fiel, queremos ouvir o Senhor falar poderosamente nos nossos corações, através da tua poderosa palavra, pois a tua palavra é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, enquanto nós estamos te ouvindo, que o Senhor venha operar as tuas maravilhas, não somente nas nossas vidas, mas na vida dos nossos familiares. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, Deus Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus, declaramos: eu e minha família serviremos ao Senhor. Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja feito. Amém. Glória a Deus. Então vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Podem se assentar, família. Eu creio que esta dor que eu sinto, você como mãe, você como pai, você como irmão, você como amigo mesmo, você sente também. Quando você vai evangelizar ali um familiar, você fala assim: meu, você precisa entregar a vida para o Senhor Jesus.
Olha, Ele está voltando. Você sabe das coisas que vão acontecer na vida daqueles que não estão no caminho do Senhor. Então você sente essa dor no coração, sim ou não? Tentando fazer Cristo ser gerado até mesmo na vida de um familiar, de um amigo. Você precisa se arrepender. Você precisa descer as águas. Olha, Cristo vai mudar a sua vida. Olha, Cristo vai mudar a sua história aí, sabe? Em nome do Senhor Jesus. E a pessoa não ouve. Não ouve. Para os irmãos entender um pouco até mesmo o que Paulo está dizendo aqui para Gálatas. Paulo, ele estava desprendendo o povo ali de Gálatas da lei. Eles queriam circuncidar, fazer a circuncisão. Paulo, ele fala assim: não, isso não é mais necessário fazer. Além disso, eles queriam viver as festas assim que no Antigo Testamento pedia. E ele vai falar: não, isso não precisa fazer. Quer ver aqui, ó, no versículo 10 do capítulo 4, ele vai dizer assim: porque dão tanta importância a certos dias, meses, estações e anos? Por que vocês dão tanta importância? Em Colossenses capítulo 2, versículo 16, ele vai dizer que essas festas, esses dias, era sombra de Cristo. Olha aqui, ó, eu colocando minha mão aqui, ó, eu consigo ver a sombra, mas eu não consigo ver minha mão porque minha mão está acima, mas minha sombra eu consigo ver no chão aqui. Era sombra. Olha aqui, ó, Cristo, ele já veio, então eu já vejo minha mão, eu já vejo que Cristo, ele vê. Então Paulo estava querendo fazer eles viver Cristo e esquecer ali a lei. E assim também a gente tenta fazer ali as pessoas esquecer também algumas festas. Tem religiões que fica trazendo essas festas judaicas, assim, que representava Cristo. E quando essas religiões elas fazem essas festas judaicas, representa ali que Cristo não veio. Eles são judeus. Eles são judeus. Então Paulo, ele estava querendo falar assim: ó, esquece isso. Cristo já veio. Cristo já veio. E trazendo para as nossas vidas, meu irmão, igual ao texto deixa bem claro, eu sinto dores de parto a fazer Cristo ser gerado em vocês. E o certo, quem é que é para ter dores de parto? Era eu? Ou é quem está esperando um filhinho ali? Certo é quem está esperando um filhinho, não é? Ter dores de parto, né? Mas a gente acaba pegando ali essa dor para Cristo estar vivendo. Então, ó, assim como Paulo queria que as pessoas esquecessem ali a lei e vivessem ali Cristo, assim também, meus irmãos, trazendo para os tempos de hoje, a minha missão é fazer as pessoas esquecer a velha criatura, sabe, e viver em Cristo Jesus. Em viver Cristo Jesus, se esquecer mesmo. Eu era desse jeito, eu andava nesses caminhos. Agora a minha missão é falar: não, agora seu caminho é esse. Você era desse jeito, agora você não é mais. Você pensava assim, agora você não pode mais pensar assim. Sua família era aquela assim, mas agora sua família é essa em Cristo Jesus. Porque olha o que está escrito aqui em João capítulo 15. Pastorear o povo de Deus não é fácil, não. Tem umas ovelhinhas brabas assim que você fala: calma, ovelha, segura aí. Até amansar assim a ovelha
Tem ou não tem umas ovelhinhas bravas? Tem um vídeo, você já viu o vídeo? Que o pastor está pastoreando umas ovelhas assim. Vem uma ovelha e dá bom assim, o pastor cai, a ovelha não fica satisfeita, vem correndo ainda, bate na cabeça do pastor. Você, pastor, você viu esse vídeo? Tem umas ovelhas bravas. João capítulo 15, no versículo 16, vai dizer assim, ó: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeeis para que vades e deis frutos. Deis frutos. E que frutos é esse? É Cristo, é o amor. O amor, eu falo assim, você muda ambientes, você muda, sabe, pessoas, você muda até mesmo o mundo. Você vê que Jesus Cristo, ele veio, ele chama André e Pedro, segue-me. Depois Tiago e João, e olha, ele fica ensinando ali o amor. E esse amor, ó, impactou até mesmo as nossas vidas e vai passando de geração em geração. Mas para isso eu tenho que estar nele. Para isso eu tenho que estar nele. Olha aqui no versículo 5, ó: eu sou a videira, vós a varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. E olha aqui, ó, meus irmãos, no versículo 1, ele vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai o lavrador. Toda vara em mim, olha aqui, aqui ele está falando de pessoas que estão dentro até mesmo de igreja. E ele vai dizer assim, ó: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então ele fala assim, ó: toda vara em mim que não dá fruto, atira e a limpa, e toda aquela que não dá fruto, e limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, ó, aquela vara que não dá fruto, aqui ó, no versículo 6, o que acontece com ela? Se alguém não estiver em mim e as minhas, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e os lança no fogo ardente. Então entendem isso. Então a minha missão é fazer Cristo ser gerado assim, Cristo viver assim, tanto na sua vida como na minha vida. Por isso que, por exemplo, eu tenho que dar um exemplo. Eu tenho que dar um exemplo. Vamos colocar um exemplo aqui, uma criança. Uma criança quando nasce, ela, o que ela sabe? A única coisa que ela vai saber é chorar, sim ou não? Aí ela vai começar a aprender com as suas atitudes ali. Ela vai começar a aprender com a atitude do pai, da mãe. E assim ela vai se espelhar tanto no pai como na mãe. E é bem forte isso, que depois que quando essa criança cresce, encontra até mesmo alguém ali, ela até pega os exemplos que teve ali do pai e da mãe, né, para colocar até mesmo no seu relacionamento. Mas aqui ó, essa mudança de adaptação, essa criança ela convivia ali com o pai e com a mãe, mas agora ela está em um relacionamento, ela vai morar junto, ela casou e vai morar junto. Então ela precisa se adaptar ali, assim nesse novo ambiente, nessa nova casa. Assim, ela precisa desapegar ali do pai e da mãe. Você consegue entender isso? Quem está conseguindo entender? Quer que eu volte? Quem conseguiu entender?
Às vezes uma pessoa que casa assim, ela casou, a família dela está ali, mas às vezes ela não desapegou do pai e da mãe, aí fica presa ali, junto com o pai, junto do pai e da mãe ali. E essa pessoa precisa se apegar ali com a esposa, com a família, entender que agora a família dessa pessoa é outra. Assim também, meus irmãos, para dar fruto igual Jesus Cristo está dizendo aqui, é necessário você desapegar ali daquele ambiente, daquelas pessoas, daquele convívio que você tinha, e está em Cristo, igual ele disse: sem mim nada podeis fazer. E esquecer da velha criatura. Romanos capítulo 6, eu vou pedir para os irmãos irem junto comigo. Em Romanos capítulo 5, Paulo ele vai dizer assim: onde que abundou o pecado, superabundou a graça. Aí no capítulo 6, no versículo 1, ele vai dizer assim: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Olha aqui o que ele vai dizer no versículo 3: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Na sua morte. Então, é fazer essa dor que eu sinto, é fazer aquela pessoa esquecer, a velha criatura. Você se batizou, aquela velha criatura não existe mais. Aquela velha criatura não existe mais. É igual eu, aquele velho Fábio não existe mais. Eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura aqui, ou porventura ignorais, no versículo 3, que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, aquele velho Fábio assim não existe mais. Agora eu ando em novidade de vida. Em novidade de vida. E eu vou dar alguns exemplos um pouquinho mais para frente, mas eu vou continuar lendo aqui, Porque se, no versículo 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Olha aqui, aquela velha criatura. Você era arrogante antes? Você era arrogante? Era mesmo? Você não parece ser assim não, hein, Jane? Era mesmo? Você era mesmo, Jane? Olha, a Jane não parece não. Não é? Você era, Laís, assim? Briguenta, Laís? Opa! Você era? Não parece não, viu, Laís? Não parece não, né? Mas agora aqui, ele fala assim pra gente. Vou ler aqui no versículo 6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. O versículo 11. Assim também vos considerais vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros de seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça.
porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, e sim da graça. Então, é esta a minha missão, fazendo ali os irmãos esquecer aquela velha criatura e viver a nova criatura em Cristo Jesus. Olha, o versículo 21 vai dizer assim: naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais. Isso aqui é muito forte. Tem muitas pessoas que não sentem vergonha do passado. Por quê? Porque não se arrependeu. Às vezes veio para a igreja buscando o que é um milagre. Vem pessoas buscando milagre, sim ou não? Às vezes uma cura. Está enferma ali, está precisando de uma cura. Aí veio e falou: eu vou ficar, gostei da igreja, eu vou ficar, mas não se arrependeu. Ou às vezes a pessoa: eu estou procurando um namorado, uma namorada. Aí a pessoa fica pensando assim: eu quero um homem de Deus. Mas um homem de Deus eu vou encontrar onde? Na igreja, não vou encontrar na balada. Então eu vou lá na igreja procurar um homem de Deus. Às vezes acaba até encontrando um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas essa pessoa teve o arrependimento ali? Às vezes não. Às vezes não. Aí não tem como essa pessoa se arrepender do pecado. Agora, a diferença, quando Jesus Cristo fala assim, em Mateus capítulo 11, versículo 28: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei-vos de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, pessoas que estão cansadas do quê? Cansada ali de ter errado na vida, sabe, de ter conhecido ali o pecado, e o pecado escravizou ali. Essa pessoa: me ajuda, Deus, me ajuda. Aí essa pessoa, quando chega nesse patamar que Paulo ele está se referindo aqui em Romanos capítulo 6, versículo 21, naquele tempo, que resultados colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim dela é a morte. Então essa pessoa se envergonha, sim ou não, do passado? Sim ou não? Eu me envergonho do meu passado, eu tenho vergonha mesmo. Eu dou o testemunho aqui para edificar a fé dos irmãos, mas eu tenho vergonha assim do meu passado. Então tem essa diferença. Por isso que muitas pessoas assim ainda não está firme em Cristo, porque essa pessoa não reconheceu que ela é uma pecadora, que é um pecador. Essa pessoa às vezes está até naquele orgulho, sabe? Eu não preciso orar. Hoje eu não vou para o culto. Por quê? Porque essa pessoa não se reconhece que ela é uma pecadora. Ela precisa da misericórdia de Deus, precisa estar buscando Deus. Por isso que às vezes a pessoa tem um pensamento: não, eu já me batizei, eu sou salvo, eu vou, não precisa ir todo domingo para o culto, eu vou só na Santa Ceia, eu vou lá tomar Santa Ceia. Essa pessoa não conseguiu entender o Evangelho ainda, por conta que não se arrependeu. E eu falo assim, para um pregador, ele sente essa dor de parto mesmo. Ele sente mesmo, porque ele falou assim: olha, você prega, igual o irmão estava mencionando, você pensa que não, eu fico ali só observando, tantos louvores como... Você vê que Deus tem falado tanto aqui como nos vídeos. E eu faço ali o vídeo para tentar fazer a pessoa se desprender, confiar mesmo em Cristo, em viver. E às vezes eu vejo, no mundo espiritual eu vejo, não posso falar que eu não vejo, eu vejo, eu sinto dores assim, eu falo assim: meu irmão. Mas igual Paulo falou, eu não desisto, eu insisto. Olha aqui no versículo 22, aí a gente passa para outro texto. Agora, porém, libertados do pecado, transformado em servos de Deus,
tendes os vossos frutos para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? E qual é a minha função? Olha aqui, vamos aqui em Romanos capítulo 12. É colocar isso no coração do irmão. No versículo 1, Romanos capítulo 12, versículo 1: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. Olha aqui, rogo. Olha aqui, Paulo tentando fazer Cristo ser gerado também. Rogo-vos, pois, irmão, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como oferta ou sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E olha aqui, no versículo 2: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha aqui, no versículo 2: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, assim, é fazer assim o irmão e a irmã às vezes desapegar, renovar as mentes. É igual eu disse assim, de casal. Coloquei um exemplo lá. Às vezes o cara casou, ou a mulher casou, ele tem que viver aonde? Dentro de casa, junto com a esposa, né? Aí de repente o marido liga para a mulher: onde você está? Estou aqui na casa da minha mãe tomando. Ela ainda não estou falando que não pode, você entendeu? Mas ainda essa pessoa, ela sente assim, as roupas tá tudo lá na casa da mãe, o sapato. E aí, mãe, tudo bem? Cadê aquela minha camisa? Você entendeu? Essa pessoa não se adaptou. Ela precisa renovar a mente dela, que ela é igual uma criança. Quando você vai tirar uma chupeta dela, ou não é? Você dá uma chupeta, a criança está acostumada com chupeta, aí você vai tirar assim, você precisa adaptar. Não, você não precisa, é o seu tamanho. Às vezes tem criança de 12 anos, já viu criança de 12 anos com a chupeta na boca? Às vezes criança de 6 anos com fralda ainda, tem um pinica ali, só você vem aqui. Precisa, sabe, mudar a mente. Assim também, renovar a mente do irmão agora em Cristo Jesus, fazer Cristo ser gerado. Igual assim, a mente, fazer o irmão agora, falar: meu, agora você é uma nova criatura. Se alguém te provocar, você vai fazer o quê? Vai retribuir? Vai se rebaixar mesmo? Vai se comparar com essa pessoa? Sua mente é mudada. Não, eu não vou me rebaixar. Fazer Cristo ser gerado, até mesmo para pastorear assim, pessoas que têm até mesmo ministério. Fazer a pessoa assim: meu, você está muito ansioso. Calma, respira. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, porém não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são todos, são nascidos do Espírito Santo. É Deus. Mas às vezes a pessoa ansiosa, não deixa ninguém pastorear. Não deixa. Assim, isso eu sofro. Tentar fazer Cristo ser gerado ali, fazer as pessoas esperar em Cristo. Não tomar nenhuma atitude assim, fazer Cristo ser gerado. Aqui, todo mundo está no caminho do Senhor. A palavra não ensina em perdoar. Eu fico triste no coração quando eu estou conversando com os irmãos, irmãs, e na minha cara fala assim: aquela megera, pastor. Oxe, eu falo: meu Deus do céu, o que eu estou pregando? Não, a pessoa merece morrer. Eu falo: meu Deus do céu, dói meu coração, meu irmão. Dói ou não dói, meu irmão? Cadê Cristo aí? Eu falo: meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer para a pessoa entender? Sabe, que tem que perdoar, que você tem que orar pela vida daqueles que perseguem.
Sabe, isso dói meu coração, meus irmãos. Mas igual Paulo fala assim, eu falo também, eu não desisto. Dá uma hora, água mole e pedra dura, tanto bate até que for. Chega uma hora que Cristo vai ser gerado. Tem uma passagem que Jesus Cristo estava ensinando, vou até pedir para os irmãos irem em Lucas capítulo 11. E uma mulher, ela se levanta e ela vai declarar: bem-aventurada o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Quem já ouviu essa frase aí? Bem-aventurada. Vamos aproveitar e fazer um estudo nesse texto. O versículo é o 27. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou-se a voz, ele disse: bem-aventurada, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse, Jesus: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam ou praticam. Então aqui, ó, na hora que ele fala bem-aventurado, ele está falando feliz. Porque quando você ouve a palavra de Deus, você é um bem-aventurado, sim ou não? Você é feliz, sim ou não? E quando você guarda e pratica, você é o quê? Mais do que feliz, sim ou não? Mais do que feliz. E já que nós entramos nesse texto, Maria, ela vai declarar isso também, numa oração que ela faz. Vamos aqui em Lucas capítulo 2 agora. Não, Lucas capítulo 1. No versículo 46 vai dizer assim: disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Maria dizendo o quê? A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Entenda isso, ó. Maria falando, olha as palavras que Maria está dizendo, que lindas. Versículo 48: porque atentou na baixeza de sua serva, eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Bem-aventurada. E assim também, meus irmãos, é na sua vida. Do mesmo modo que Deus escolheu Maria ali para ser mãe ali de Jesus, do mesmo modo ali que Maria gerou ali Jesus, sim ou não? Ela não gerou ali Jesus? Do mesmo modo é quando eu prego a palavra, Cristo ele está sendo gerado. Então você também é bem-aventurado, sim ou não? Você é bem-aventurado. Então não somente Maria foi bem-aventurada, mas todos aqueles que ouvem essa palavra. Não foi isso que o nosso Senhor Jesus, ele falou até em Lucas? Pode ficar aí mesmo que nós vamos continuar. Quando falaram assim: bem-aventurado, feliz o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Olha o que ele vai falar antes. Ele vai dizer assim: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e guarda e pratica. Então você também é bem-aventurado. Em Mateus capítulo, fica aí que eu vou voltar aí. Mateus capítulo 5, eu já preguei sobre as bem-aventuranças. No versículo 3 ele vai falar assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha aí, é só Maria que é bem-aventurada? Sim ou não? Não. Você também é bem-aventurado? Sim ou não? Você também é bem-aventurado, que quer dizer feliz. Olha aqui no versículo 4: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriares e perseguires e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Glória a Deus. Então você também é um bem-aventurado. Você também é um bem-aventurado. Ó, meus irmãos, eu vou pedir para os irmãos irem agora em Lucas capítulo 2. Roberto, tudo bem, Roberto? Graça e paz. Presta bem atenção. Versículo 6. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Assim é, meus irmãos. Olha aqui, ó, eu estou pregando, eu estou tentando ali fazer Cristo ser gerado. Do mesmo modo que essas pessoas não deixaram. Meus irmãos, se vocês ficarem conversando aí, eu não vou conseguir pregar aqui. Aí vocês nem ouvem o que eu estou falando, nem eu consigo. Vocês estão conversando, a palavra está sendo pregada. Nenhum rapaz vai conseguir ouvir. Está conseguindo ouvir agora? Então presta atenção aqui, tá bom? Então, ó, do mesmo modo que a estalagem aqui, as pessoas proibiram, assim, meus irmãos, do mesmo modo que ali, ó, eles estavam procurando um lugar para Jesus Cristo nascer, e as pessoas falavam: não, aqui não, aqui não. Do mesmo modo acontece hoje. Quando você vai pregar Jesus Cristo, Ele quer nascer dentro de você. Mas assim, não é estar na igreja apenas. Eu estou falando é viver a palavra dEle, é colocar a palavra dEle em prática. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas Cristo vive nessas pessoas. Quantas pessoas às vezes você olha assim e fala assim: você vai na igreja mesmo? E desse jeito, né? Quantas pessoas às vezes você vê assim, que está fechando ali: não, Cristo aqui não vai nascer não. Você vê que, ó, Jesus Cristo, Ele nasceu numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então, ó, a palavra de hoje é fazer Cristo ser gerado em você. E eu vou pedir para os irmãos agora em Lucas capítulo 1, no versículo 30, para mim finalizando. Vai dizer assim: e disse-lhe então um anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Olha aqui, ó, do mesmo modo, você achou graça diante de Deus. Se Deus está falando, hoje você não veio aqui porque eu vou para a igreja. Você veio porque Deus te trouxe. Você veio porque Deus queria falar com você.
Ah, essa palavra, quem dera se fulano. Não, Deus quer falar com você. Se Deus quiser falar com ciclano, com fulano de tal, você pode ter certeza que Deus vai enviar outro meio. Já enviou outro meio. Deus, Ele quer falar contigo. Do mesmo modo que aqui está dizendo, disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graças diante de Deus. Eu já até li, não foi você que escolheu Deus, foi Ele que te escolheu. E olha aqui, no versículo 31. E eis que em teu ventre conceberá e dará à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Versículo 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, presta bem atenção. Do mesmo modo que o anjo falou com Maria, assim também Deus me usa para falar com você. E olha como é forte aqui, pega isso aqui, versículo 32. Esse será grande e esse será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, e seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Quando você pega as palavras de Deus e toma posse, fala assim: não, eu vou viver assim, eu vou ser diferente de qualquer um. As pessoas não estão vivendo a palavra de Deus, eu vou viver, eu vou obedecer, eu vou andar ali conforme a palavra do Senhor. Cristo, Ele não reina, então através da sua vida, Cristo, Ele vai reinar. Cristo, Ele vai reinar. E quando a gente deixa Cristo viver, quando a gente larga a velha criatura, em Mateus mesmo vai dizer que uma lâmpada, Deus, Ele nunca coloca debaixo de uma mesa, ou debaixo de um teclado, de uma bateria, debaixo, Deus coloca num lugar alto que possa iluminar. Quando Cristo vive, é isso que Deus está falando. Eu tenho grandes coisas para você, mas isso é fé. Você pode se apegar nas coisas que você tem agora e morrer apegado nessas coisas, ou você pode se apegar nas promessas de Deus, tirando o seu coração nas coisas que você tem agora, para viver as coisas de Deus. E olha aqui, é uma promessa que Deus está falando. Por isso que eu trouxe a mensagem: eu tenho dores de parto para fazer as pessoas confiar, andar nos caminhos do Senhor, que Deus irá fazer grandes coisas. Deus pode pegar uma pessoa aqui, e fazer rodar o mundo inteiro, transformando milhares de pessoas, por conta dessa pessoa deixar Cristo viver. Maria vai dizer assim no versículo 34: e disse Maria ao anjo: como você fará isto, visto que não conheço homem algum? Então, do mesmo modo, Maria falou assim: nunca me deitei com homem nenhum, como eu vou ter um filho, anjo? Como eu vou ter um filho? Às vezes, por exemplo, você pode ficar se questionando: como isso vai acontecer? Eu não tenho nem estudo. Como eu vou andar no mundo inteiro aí? Eu não sei nem falar português direito. Quem está pegando? Eu estou pegando aqui, Deus falando comigo. Eu vejo assim que Deus está falando com duas pessoas aqui. Uma sou eu, tem outra aí. Quem foi a outra? 1, 2, 3. Erga a mão aí, quem Deus está falando aí. 1, 2, fica com a mão só para me contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Amém? Tem pessoas que eu não estou pegando aí não. Mas vai pegar. Você vê como eu tenho dores de parto para fazer Cristo ser gerado em algumas. E às vezes vem as mesmas perguntas: como é que eu posso ser mãe se eu nem me deitei com homem nenhum? Como é que eu posso chegar num patamar desse? Eu nem não tenho estudo. Como é que eu posso entrar numa empresa dessa, se meu currículo não bate? E olha aqui, no versículo 35: e respondendo um anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo
que de ti há de nascer, será chamado filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. Este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Olha que nada é impossível para Deus. Então a Deus está falando assim: olha, basta você confiar. E Maria ela vai tomar posse. Olha aqui no versículo 38. E disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então é isso que você tem que dizer, meu irmão e minha irmã. Isso que você tem que dizer: eis aqui a tua serva, serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Né? Que é mudança de vida, é mudança de vida, é mudança de pensamentos. Eu vou pregar, eu estou separando essa pregação que vai falar de pensamentos, né? Eu creio que eu vou trazer no outro domingo, assim. Tem pregação que demora, assim. Tem temas que eu gosto de absorver bem. Amém? Então, ó, essa é a mensagem de hoje. Amém? Para você ter paciência e para você ir lutando contra a sua vontade. Em Efésios vai falar para a gente se despedir, despelir. Não, desprender não, expelir. É expelir mesmo. Expelir da velha criatura. É despir, é isso mesmo. Despir da velha criatura. Despir da velha criatura. Então assim também a gente também. Amém, guerreiros? Amém? Glória a Deus. E grandes coisas Deus vai fazer. Quanto mais você guarda a palavra dele, mais assim você vai crescendo na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Despir, né? Despir. Amém? Vamos estar assim finalizando, meus irmãos. Essa é a mensagem.